R134A é o fluido de trabalho num ciclo de refrigeração de Carnot. A temperatura do evaporador é 5 graus Celsius. Vapor saturado entra no condensador a 55 graus Celsius e líquido saturado sai a 55 graus. O fluxo de massa é de 5 kg por minuto. Determine a taxa de transferência de calor no refrigerante passando pelo evaporador, a potência líquida de entrada no ciclo e o COP, coeficiente de performance do ciclo de refrigeração. A primeira coisa que nós temos que observar na resolução desse exercício é que se trata de um ciclo de refrigeração de Carnot. É muito comum os alunos confundirem a refrigeração de Carnot, principalmente o diagrama TS, com o ciclo de refrigeração por compressão de vapor. Então, e também é muito comum esquecerem que no ciclo de refrigeração de Carnot, é o ciclo teórico idealizado, ele é basicamente o inverso do ciclo de Carnot de geração de potência. Então, ele tem a turbina, ao contrário do ciclo de refrigeração por compressão, que substitui a turbina pela válvula de expansão. Então, são dois erros muito comuns e frequentes os alunos cometerem. Todo problema de ciclos, como que nós vamos resolver? Primeira coisa que você faz, o diagrama dos componentes, o esquema dos componentes, faça pelo menos o diagrama TS, temperatura e entropia, a tabela dos estados termodinâmicos e, posteriormente, a tabela dos componentes, calculando calor e trabalho. Então, vamos primeiro aqui fazer os nossos componentes. Quais são os componentes do ciclo de refrigeração de Carnot? Nós temos o evaporador, nós temos o compressor, nós temos o condensador e nós temos a turbina. Então, vamos desenhar aqui, nós temos o evaporador, vou colocar ele aqui embaixo, evaporador. É muito importante fazer o esquema dos componentes, porque a gente marca os estados termodinâmicos com base nesse esquema e ajuda, nesse caso o ciclo de Carnot é pequeno, mas quando o ciclo começa a crescer, ajuda muito. Compressor, do compressor ele vai para o condensador, e posteriormente para a turbina. Turbina no ciclo de refrigeração? Sim, no ciclo de refrigeração de Carnot nós temos a turbina. É por isso que é um ciclo idealizado, não é aplicado na prática. Uma vez que nós fizemos os componentes, a gente marca os estados. Então, vamos marcar aqui na entrada do compressor como ponto 1, na saída do compressor e entrada do condensador como ponto 2, na saída do condensador e entrada da turbina como ponto 3 e na saída da turbina e entrada do evaporador como ponto 4. O ciclo de Carnot é o ciclo teórico idealizado, portanto, os processos aqui são reversíveis, eu não estou considerando as irreversibilidades, então tanto no compressor quanto na turbina são processos isoentrópicos. E outra coisa importante é saber quais são os pontos definidos no ciclo de Carnot. Então, fazendo um diagrama TS, quais são os pontos que são definidos? Vamos fazer aqui o nosso domo de vapor. Esse meu domo não ficou muito bonito, vamos fazer melhor um pouco, vamos melhorar ele aqui. Os pontos definidos são a entrada do condensador e a saída do condensador, que é vapor saturado na entrada do condensador e líquido saturado na saída do condensador. Então, na entrada e saída do condensador é que são os pontos definidos, e é muito comum os alunos confundirem esses pontos com o ponto do ciclo de refrigeração por compressão de vapor. Então aqui eu tenho a pressão, que eu vou chamar de pressão de baixa, e vou chamar aqui pressão de alta. Quais são os pontos definidos? Como eu falei, o ponto 2, que é a entrada do condensador,
é aqui, ó, na pressão de alta. Onde que é a pressão? O compressor aumentou a pressão, então essa linha do condensador é na linha de pressão de alta. Então, o ponto 2 é vapor saturado e o ponto 3 é líquido saturado. Esses são os pontos definidos no ciclo de Carnot. O compressor é um processo isentrópico do ponto 1 ao 2. Eu estou numa pressão de baixa e indo para uma pressão de alta. Se é um processo isentrópico, eu vou marcar ele aqui e vou marcar meu ponto 1, que nós vamos ter que calcular. E da turbina, na turbina do 3 ao 4, também estou fazendo um processo de expansão, redução da pressão, um processo também isoentrópico, porque é o ciclo de Carnot. Então, os pontos definidos são os pontos 2 e 3 e o ponto 4 e 1 eu vou ter que determinar. Uma vez feito o diagrama TS, eu faço a tabela dos componentes. Eu vou fazer a tabela aqui. Nós temos quantos estados termodinâmicos? Nós temos 4 estados termodinâmicos. São os 4 pontos que foram marcados ali no ciclo e no diagrama. Então eu vou começar na primeira coluna com a temperatura em graus Celsius, pressão em quilopascal, entropia, entalpia, kilojoules por quilograma e entropia, kilojoules por quilograma Kelvin. Sempre vou precisar calcular todos os pontos? Bom, na prova não. Aqui nós vamos calcular todos os pontos para poder treinar, saber como que faz. Vamos marcar então o que nós sabemos aqui, o que foi dado. Foi dado que R134, temperatura do evaporador é 5 graus Celsius. Qual que é a temperatura do evaporador? Se nós observarmos aqui, a temperatura no evaporador é a temperatura no ponto 1 e no ponto 4. Então, o ponto 1 é de 5 graus Celsius e ponto 4 também é de 5 graus Celsius. E o que mais foi informado aqui no enunciado? Vapor saturado entra no condensador a 55 graus e sai, e líquido saturado sai a 55. Na verdade, ele nem precisava ter falado que era vapor saturado e líquido saturado. Ele podia ter falado só a temperatura do condensador de 55, dizendo que é um ciclo de Carnot. A gente já tem que saber que esses pontos são de vapor e líquido saturado. Então, essas temperaturas aqui, tem uma moto passando aqui na rua, 55 e 55. Além disso, eu sei o que do ponto 2? O título. Qual que é o título do ponto 2? O título do ponto 2 é 1 e o título do ponto 3 é 0. Portanto, aqui eu tenho condições de determinar meu ponto 2 e ponto 3. Então, eu vou primeiro calcular o ponto 2 e o 3. E com a informação do ponto 2 e do ponto 3, eu vou obter o ponto 1 e o ponto 4. Então, vamos para o ponto 2. Vou abrir uma próxima página aqui. Ponto 2. Vamos começar no ponto 2. Eu tenho o que do ponto 2? Eu tenho que a temperatura é 55 e o título é 1. Portanto, temperatura é igual a 55 graus Celsius e o título é igual a 1. Com isso, eu sei que a minha pressão é a pressão de saturação para essa temperatura. A minha entalpia do ponto 2 é a entalpia de vapor saturado e a entropia do ponto 2 é a entropia de vapor saturado. Então, basta nós irmos nas tabelas de propriedades termodinâmicas para obtermos esses valores. Então, eu vou aqui para a tabela. Para R134, eu vou buscar na temperatura de 55. Temperatura de 55. Cadê a temperatura de 55 aqui? Temperatura de 55. Eu tenho aqui a pressão de saturação e todos os dados
Aqui a entalpia de líquido, 425, entalpia de vapor, 425, entalpia de líquido, 279, entropia de líquido, 1,26 e entalpia de vapor, 1,70. Então, nós vamos anotar esses dados aqui. A pressão, como nós vimos lá na tabela, é de 1491,6. A entalpia é de 425,65. A entropia é de 1,7066. Então, nós temos os dados do ponto 2. Vamos colocar esses dados na nossa tabela. Eu vou colocar aqui de azul, que são dados que nós estamos determinando. Então, a pressão de saturação, 1491,6. A entalpia, 425,65. E a entropia, 1,7066. Vamos determinar o ponto 3. O ponto 3 é o mesmo ponto, só que com os dados de líquido saturado. Então, o ponto 3, vou fazer de preto aqui. O ponto 3 também é a temperatura de 55 graus Celsius, só que o título é igual a zero. A pressão vai ser a mesma pressão de saturação, porque a temperatura é a mesma, portanto, vai ser os 1491,6, só que a entalpia vai ser a entalpia do líquido e a entropia vai ser a entropia do líquido. Então, olhando lá na tabela, para 55 graus eu tenho aqui a entalpia do líquido e a entropia do líquido. Então, nós temos aqui o ponto 3, a entalpia do líquido 279,72 e a entropia do líquido 1,2619. Essa aqui é a nossa memória de cálculo. Nós vamos alimentar nossa tabela para organizar nossos dados. Então, aqui a pressão é a mesma, 1491,6, a entalpia 279,72 e a entropia 1,2619. E agora? Agora, eu sei que o ponto 1 para o ponto 2 é isoentrópico, portanto, essa entropia do ponto 1 é a mesma do ponto 2. E do ponto 3 para o ponto 4 também é isoentrópico, portanto, essa entropia é a mesma do ponto 3, a entropia do ponto 4. E eu sei que eles estão na região de mistura. Então, com isso, com essa informação aqui, o que eu vou ter condições de calcular? Eu vou ter condições de calcular o título. Uma vez obtida a entropia, eu consigo calcular o título do ponto e depois eu calculo a entalpia. Aqui é a mesma coisa. Uma vez obtido a entropia, eu vou calcular o título e obtido o título, eu calculo a entalpia. No final das contas, o que eu quero é essa coluna aqui, das entalpias, que é onde eu vou calcular os calores de trabalhos. Então, vamos lá na tabela para 5 graus Celsius, como aqui para 5, tanto do ponto 1 quanto do ponto 4, eu vou precisar das informações de líquido e de vapor. Então eu já vou anotar todas essas informações para a temperatura de 5 graus Celsius. Para a temperatura de 5 graus Celsius, o que eu vou anotar? Eu vou anotar a entalpia de líquido, a entalpia de vapor, a entropia de líquido e a entropia de vapor. Então, nós vamos lá na tabela. Para 5 graus Celsius, eu tenho aqui a entalpia de líquido e de vapor, 206, 401, 1,02 a entropia e 1,72 a entropia. Então, nós vamos anotar esses valores. Então, eu tenho aqui a entalpia, anotei errado aqui, esse aqui é o valor da entropia. A entalpia de líquido, 206,75. A entalpia de vapor, 401,32. A entropia de líquido, 1,0243. E a entropia de vapor, 1,7239. Isso para a temperatura de 5. Então, eu sei o que? Eu sei que, vamos aqui para o ponto 1.
Para o ponto 1, eu sei que a entropia do ponto 1 é igual à entropia de qual ponto? Vamos ver lá no nosso diagrama. A entropia do ponto 1 é igual a entropia do ponto 1 é igual à entropia do ponto 2. Então, 1, vou pôr aqui de amarelo, 1,7066 e aqui vai ser 1,2619. Então, 1,7066 é a entropia do ponto 1. É igual a entropia do ponto 2, que é 1,7066. Isso aqui nos dá o quê? Que onde está essa minha entropia? Ela está entre a entropia de líquido e a de vapor. Ela é maior do que a entropia de líquido e menor do que a entropia de vapor. Portanto, ela está na região de mistura. Daqui eu consigo calcular o título do ponto 1, que vai ser a entropia do ponto 1 menos a entropia do líquido saturado sobre entropia de vapor menos entropia do líquido. Substituindo os valores, fazendo as contas, vocês podem conferir, vai dar 0,97527. Esse é o título. Uma vez com a informação do título, eu consigo calcular a entalpia do ponto 1. A entalpia do ponto 1 vai ser a entalpia de líquido mais o título, entalpia de vapor menos entalpia de líquido. A entalpia do líquido eu tenho aqui, já peguei na tabela a entalpia do líquido e de vapor, poderia ter pegado a diferença dos dois também para facilitar, aqui eu não peguei, mas fazendo as contas, nós temos que a entalpia do líquido vai dar 396,50859. Então vamos colocar esses valores na tabela, para não nos perdermos. Qual que é a pressão? A pressão é a pressão de saturação, certo? Eu estou na região de mistura. Então a pressão é a pressão de saturação. O título de azul, né? 0,97527 e a entalpia 396,50859. Pronto, a pressão eu não peguei, vamos pegar ela lá. Pressão para 5, 350,9. 350,9. Aqui também vai ser 350,9. Então vamos pegar agora o ponto 4. Para o ponto 4, eu vou precisar das mesmas informações que eu usei no ponto 1. A diferença é só a entropia, que a entropia do ponto 4 é igual à entropia do ponto 3, que eu tenho ela aqui. Esse aqui é líquido, né? É isso mesmo. 1,2619. Da mesma forma, eu observo que esse valor de 1,2619 está entre a entropia de líquido e de vapor para a temperatura de 5. Portanto, eu tenho condições de calcular o meu título 4, que vai ser a entropia do ponto 4 menos a entropia do líquido sobre entropia de vapor menos entropia de líquido. Fazendo as contas, eu vou obter um título do ponto 4 de 0,3396. Daqui eu calculo a entalpia do ponto 4 como entalpia do líquido mais título, entalpia de vapor menos entalpia de líquido. Esses dados são os mesmos que eu tenho aqui na temperatura de 5. A entalpia do ponto 4 vai dar 272,83. Vamos colocar esses valores na nossa tabela. E agora, a nossa tabela toda preenchida, nós temos condições de fazer a tabela das propriedades. Então, o título 0, onde está o título? 3396, 0,3396
96 e a entalpia 272,83. Feito isso agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos calcular nossa tabela dos componentes com os calores de trabalho. Vamos listar os nossos componentes. Vou começar listando aqui o evaporador. Do evaporador vai para o compressor. Do compressor, condensador e turbina, certo? Então eu fiz a tabela dos componentes, eu vou calcular o calor em quilojoules por quilograma, o calor específico, e o trabalho específico também, quilojoules por quilograma. Então no evaporador, como que eu vou calcular o calor ou o trabalho? Se eu olhar aqui no ciclo, a gente sempre vai calcular como entalpia da saída menos entalpia da entrada. Então no evaporador vai ficar H1 menos H4. Então, vou pôr aqui de azul no evaporador, H1 menos H4. Ele não realiza trabalho. No compressor, o trabalho vai ser H2 menos H1. Então, e ele não tem calor, então o calor é zero. O trabalho H2 menos H1. No condensador, ele não tem trabalho. E o calor vai ser dado pela H3 menos H2, entalpia da saída menos entalpia da entrada, H3 menos H2. H3 menos H2. E da turbina, H4 menos H3, entalpia da saída da turbina menos entalpia da entrada da turbina. A gente já tem todos os valores das entalpias aqui. Fazendo as contas, nós vamos ter aqui os valores do calor no evaporador de 123,67859, do condensador menos 145,93, e aqui eu vou fazer a somatória. A somatória vai dar menos 22,25141. No compressor H2 menos H1 vai dar 29,141, e na turbina vai dar menos 6,89. Fazendo a somatória também vai dar 22,25141. No ciclo, o módulo desses valores tem que ser igual. Nesse caso aqui, eu posso fazer em termos específicos, porque eu não estou tendo nenhuma divisão do fluxo de massa. A massa, ela está vindo nesse sentido, e eu não estou dividindo essa massa, então não vai ter diferença se eu calcular em termos dos calores de trabalhos específicos ou totais, porque eu só vou estar multiplicando pelo fluxo de massa. Vamos ver mais para frente, quando tem multi-estágio, eu tenho uma divisão do fluxo de massa, eu tenho que calcular o calor total para fazer essa somatória. No caso aqui, não tem problema fazer dessa forma. E por que a gente está calculando aqui a entalpia da saída menos da entrada? Nas aulas anteriores, nas aulas da parte de introdução da teoria, a gente está adotando a primeira lei como variação da energia é igual uma quantidade de calor mais uma quantidade de trabalho. Isso é um trabalho da vizinhança no sistema. Um trabalho realizado da vizinhança no sistema aumenta a energia do meu sistema. E um calor da vizinhança para o sistema. Um calor fornecido da vizinhança para o meu sistema também aumenta a energia do meu sistema. Quando a gente adota dessa forma,
a gente adota sempre a entrada menos saída. Não esquecer que a primeira lei também pode ser escrita como uma quantidade de calor menos trabalho. Nesse caso, ele está adotando por convenção que o trabalho realizado pela máquina é positivo quando realizado pela máquina na vizinhança. Se o trabalho realizado pela máquina na vizinhança é positivo, só que a máquina gasta energia para realizar esse trabalho, eu tenho que ter o sinal negativo aqui. Isso aqui vocês depois vejam na teoria, essa discussão mais detalhada sobre isso. Para a parte de ciclos, aqui nós vamos adotar sempre calor mais trabalho, porque dessa forma eu calculo sempre a entalpia de saída menos entrada e faço a somatória e vai dar certo. Quando eu adoto essa formulação calor menos trabalho, eu tenho que levar em consideração se minha máquina está realizando trabalho ou ela está ganhando trabalho da vizinhança. Isso aí pode ficar confuso, porque se eu estou fazendo essa convenção, em determinados componentes eu tenho que calcular a entalpia da saída menos entrada, e outros componentes eu tenho que calcular a entalpia da entrada menos da saída. Adotando isso aqui, a gente sempre calcula a entalpia da saída menos entrada, faz a somatória e o sinal já vai vir naturalmente do problema. Então, voltando aqui para nossos dados, porque na verdade aqui a gente já calculou todos os calores, ele pediu no item A o calor do evaporador, certo? No item A ele pediu a taxa de transferência de calor, o calor, capacidade de refrigeração, e ele deu o fluxo de massa. Então, o calor, a capacidade de refrigeração, nada mais vai ser do que a taxa mássica vezes o calor específico que eu calculei no evaporador, que foi de 5 kg por 60 segundos. Aqui eu vou converter para quilos por segundo para obter isso em quilowatts, e o fluxo o calor específico é de 123,67859. Isso aqui vai me dar uma capacidade de refrigeração de 10, aqui está em quilojoules por quilograma, né? 859 quilojoules por quilograma, certo? Então vai ficar quilojoules por segundo, que vai ser quilowatts, vai dar 10,3065 quilowatts. Convertendo isso para TR, eu sei que uma tonelada de refrigeração é igual a 211 quilojoules por minuto, que vai ser 211 por 60 quilojoules por segundo. Isso aqui, convertendo, eu posso fazer uma regra de 3, ou na verdade dividir o quilowatts pelo TR, né, os 211 por 60, eu vou ter que vai me dar 2,93 toneladas de refrigeração, aproximadamente 3 toneladas de refrigeração. A potência, o fluxo de massa, como a gente mostrou aqui, ele não divide, então o fluxo de massa é o mesmo, então basta calcular o fluxo de massa. Qual que é a potência? A potência é líquida, porque na verdade a turbina está gerando uma quantidade de trabalho que está ajudando na verdade o compressor. Uma parte o que interessa aqui na verdade é o trabalho líquido. Então a potência que está sendo consumida pelo sistema, esse aqui é o item A, o item B, a potência vai ser os 5 kg por 60 segundos vezes os 22,25141 quilojoules por quilograma, que vai me dar uma potência de 1,85 kW. E o item C, o COP, o que é o COP? O coeficiente de refrigeração é o que eu quero pelo que eu gasto. O que eu quero
é o calor no evaporador. E o que eu gasto é o trabalho líquido. Aqui, tanto faz eu calcular específico ou total, porque o fluxo de massa é o mesmo. Então, o COP vai ser 123,67859 dividido pelos 22,25141, que vai me dar um COP de 5,5582, que é aproximadamente 5,56, certo? Como é Carnot, eu posso calcular o COP também com base COP de Carnot para refrigeração, com base na temperatura baixa pela temperatura alta menos temperatura baixa. Só que aqui é 5, eu tenho que converter para Kelvin. Já na subtração, eu posso converter, mas no final das contas vai ser a diferença da temperatura, né? 55 menos 5. Se eu converter 55 mais 273, menos 5 mais 273, os 273 vão sumir aqui na minha conversão. Mas a parte de cima, eu não estou subtraindo por nada, nem somando. Eu tenho que fazer em Kelvin, senão dá errado. Fazendo essa conta aqui, o COP de Carnot dá 5,56, que teria que bater aqui o nosso resultado, né? Ainda bem que bateu, porque o nosso processo é o ciclo de Carnot, certo?